Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. E aí, minha gente, preparados para mais um mergulho nos temas quentes para o Enem? Hoje o nosso assunto é feudalismo. Exato, um tema fundamental. Vamos analisar juntos o que foi esse sistema, né? Como que a sociedade se organizava na Europa Ocidental durante a Idade Média. Isso aí, a economia, o poder e, claro, por que ele entrou em crise. Assunto que vira e mexe aparece na prova, então bora entender direitinho. Para começar, então, o que foi exatamente o feudalismo? Bom, de forma simples, foi o sistema político, econômico e social que dominou boa parte da Europa Ocidental na Idade Média, principalmente ali entre os séculos, digamos, 11 e 13. E a palavra-chave é feudo, certo? Exatamente. O feudo era a base de tudo. Era tipo uma grande propriedade rural. Muitas vezes tinha até um castelo fortificado, sabe? Ali que o pessoal vivia e trabalhava. E como é que isso surgiu? Não foi de uma hora para outra, imagino. De jeito nenhum. Foi um processo lento, uma mistura de costumes que já existiam. Tinha a herança romana, como as vilas, aquelas grandes propriedades rurais. Ah, sim. E também as tradições dos povos germânicos, né? Depois que o Império Romano caiu e vieram aquelas invasões todas, ficou tudo muito instável. Muita insegurança. Pois é, aí a galera começou a sair das cidades, buscando proteção no campo, junto a algum senhor poderoso que tivesse terras e força para defender. Entendi. E essa sociedade feudal, como ela era organizada? Era uma sociedade bem dividida, viu? Quase sem chance de mudar de grupo social. É o que a gente chama de sociedade estamental. Estamental. Isso. Tinha basicamente 3 grandes ordens. Lembra daquela ideia? Os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Lembro, claro. O clero, a nobreza e os servos. Exatamente. O clero, os oratores, era o pessoal da igreja, tinham muitas terras, um poder espiritual e cultural enorme. Controlava o conhecimento, né? Sim, as escolas da época, tudo. E influenciavam a vida de todo mundo, reforçando essa ideia de que cada um tinha sua função dada por Deus, para manter a ordem. Depois vinha a nobreza. A nobreza, os belatores, eram os donos das terras, os senhores feudais, os cavaleiros. A função deles era guerrear, proteger o feudo, aplicar as leis ali no local. O rei existia, mas o poder era mais pulverizado, digamos assim. Isso, o rei estava lá no topo, mas na prática o poder era bem dividido entre ele e os grandes nobres. Cada um mandava no seu pedaço. E a base disso tudo? Quem trabalhava? Eram os servos, os laboratores, a imensa maioria da população. Eram os camponeses que ralavam na terra. Olha só, eles não eram escravos como na antiguidade, tá? Certo. Não eram propriedade de alguém. Não eram, mas também não eram livres para ir e vir. Estavam presos à terra do senhor feudal. Tinham que pagar um monte de obrigações e impostos em troca de proteção e do direito de usar um pedacinho de terra para sobreviver. Uma vida bem difícil, imagino. Muito. Sair dessa condição de servo era quase impossível. Ah, e existiam também os vilões, que eram homens livres, e outros trabalhadores, mas o grosso mesmo era servo. Falando em nobreza, tinha aquela relação importante entre eles. A vassalagem, Isso mesmo, um lance fundamental para entender o poder na época. Um nobre menos poderoso, o vassalo, jurava fidelidade e principalmente ajuda militar a um nobre mais poderoso, o suzerano. E em troca? Em troca, geralmente recebia um feudo, terras. Era uma rede de lealdade baseada na honra, na palavra. Mas isso reforçava o que a gente falou. O poder descentralizado. Exato. Cada senhor feudal tinha muito poder dentro do seu feudo. Cobrava impostos, tinha seu próprio exército pequeno, aplicava justiça. O poder do rei era mais simbólico em muitos casos. E a economia? Como se sustentava esse mundo dentro do feudo? Gerava todo em torno do feudo. A produção era principalmente agrícola e de subsistência. Ou seja, produziu para comer ali mesmo. Basicamente isso, principalmente no começo. O comércio era bem fraquinho. As terras do feudo eram divididas, né? Como assim? Tinha o manso senhorial, que era a terra exclusiva do senhor. Os servos tinham que trabalhar lá de graça alguns dias por semana. Essa era a corveia. Trabalho de graça. Depois tinha o manso servil, que eram os lotes de terra que os servos usavam para plantar para o próprio sustento. Mas uma parte do que eles colhiam ali tinham que entregar para o senhor. Essa era a talha. Entendi. Corveia no manso senhorial, talha no manso servil. E tinha mais?
Tinha as terras comunais, tipo bosques, pastos, que, em teoria, todo mundo podia usar, mas a caça, por exemplo, era só para os nobres. E além da corvéia e da talha, os servos pagavam várias outras taxas. Que taxas? As banalidades. Tinham que pagar para usar o moinho do senhor para moer o grão, o forno para assar o pão, a ponte, enfim, a vida era dura. E as técnicas agrícolas eram avançadas? Que nada, eram bem simples. Usavam arado de madeira, tração animal. Para não desgastar demais a terra, eles faziam a rotação trienal de culturas. Como funcionava isso? Dividiam a terra em 3 partes. A cada ano, cultivavam 2 e deixavam uma descansando, para recuperar os nutrientes. Era um jeito de manter a produção sem esgotar o solo totalmente. Mas esse sistema todo ele não ficou estático para sempre, né? Começou a mudar. Pois é, minha gente, nada dura para sempre. A partir ali do século XI, mais ou menos, as coisas começaram a mudar devagarinho. As invasões diminuíram, a segurança aumentou um pouco. E a população cresceu. Cresceu bastante. E com mais gente, precisava de mais comida. Isso levou a algumas melhorias na agricultura, desmatamento para ter mais terra. Isso impactou a economia, imagino. Com certeza. Foi o chamado renascimento comercial e urbano. As cidades que tinham ficado meio esquecidas começaram a crescer de novo. O comércio ganhou força, as feiras ficaram importantes. E surgiu gente nova nesse cenário. Surgiu a burguesia, uma nova classe social de comerciantes, banqueiros, artesãos que viviam nas cidades, nos burgos. E o dinheiro, a moeda, voltou a circular com mais intensidade. E as cruzadas? Tiveram a ver com isso. Tiveram, sim. Aquelas expedições militares e religiosas para o Oriente Médio acabaram reabrindo rotas comerciais importantes no mar Mediterrâneo. Isso deu um gás enorme no comércio entre a Europa e o Oriente. Só que aí veio o século XIV e a coisa complicou. Complicou feio. Foi a grande crise do século XIV. Uma combinação de fatores terríveis. Muita fome, por causa de problemas climáticos e talvez do esgotamento do solo em algumas áreas. A peste negra. Essa foi devastadora. Uma epidemia que matou, tipo, 1/3 da população da Europa. Foi um choque imenso. Imagina faltar gente para tudo. E ainda teve guerras, né? Muitas guerras, como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Tudo isso junto abalou profundamente as estruturas do feudalismo. Faltou mão de obra no campo, o que levou os servos a Se revoltarem, exigiram melhores condições, muitos fugiram para as cidades buscando trabalho. A exploração ficou insustentável em vários lugares. E qual foi o resultado disso tudo para o sistema feudal? O poder dos senhores feudais, que dependia da terra e do trabalho dos servos, ficou muito enfraquecido. E quem se fortaleceu nesse vácuo? Os reis, eles começaram a centralizar o poder de novo, com o apoio da burguesia, que queria um poder mais unificado para facilitar os negócios, sabe? Leis únicas, moeda única. Ah, claro. Faz sentido. A terra foi perdendo importância para o dinheiro. Era o fim da Idade Média se aproximando. O feudalismo em crise terminal e o começo do que viria a ser o capitalismo e os estados modernos. Ufa, quanta coisa. Bastante. Então vamos fazer aquele resumo rápido para o pessoal fixar para o Enem. Bora. Então, galera, feudalismo, sistema da Idade Média na Europa Ocidental, baseado na posse da terra, o feudo. Sociedade estamental. Clero reza, nobreza luta, servos trabalha. Pouca mobilidade social, relações de suzerania e vassalagem na nobreza. Economia agrária, de subsistência no início, muitas obrigações servis, corvéia, talha, banalidades, poder político descentralizado nos senhores feudais. E a crise. A partir do século XI, com o renascimento comercial e urbano, crescimento das cidades, burguesia. E acelerada no século XIV pela fome, peste negra, guerras, revoltas camponesas. Resultado: enfraquecimento dos senhores feudais e fortalecimento do poder dos reis. Fiquem ligados nesses pontos. É isso. Esperamos que essa nossa conversa ajude bastante na preparação de vocês. Com certeza. E não esqueçam de seguir o nosso podcast Ciências Humanas para o Enem, aí na sua plataforma preferida, e de compartilhar com os amigos que também estão na sua luta. Valeu, minha gente, e bons estudos! Fica a reflexão o quanto dessa divisão social rígida, mesmo séculos depois, a gente ainda percebe na nossa sociedade hoje.